nome é Cátia Caldas, a maior parte já sabe, para quem não sabe fica aqui apresentado. Eu tenho uma página no Facebook Manualidades Cátia Caldas e também no Instagram. Olá, sejam então muito bem-vindos. O meu nome é Cátia Caldas e estamos aqui para gravar mais um vídeo. Este vídeo eu vou gravar sobre como reciclar peças de roupa. Porquê é que é importante reciclar peças de roupa? Isto é já aqui o ponto-chave para iniciar o vídeo. As peças de roupa custam o seu valor quando as adquirimos. Ao longo do tempo ficam ultrapassadas, podem deixar de ter aquele quê que nos interessou nelas de primeiro. A moda altera-se, a utilização das peças pode depois, em função daquilo que nós utilizamos, estar gastas, não serem adequadas, pode até a cor já não interessar ou já não condizer com aquilo que nós tínhamos pensado no início quando fizemos a compra da peça. E a reciclagem das peças é uma forma de não investir demasiado dinheiro. Digo não investir demasiado porque às vezes temos que comprar determinados acessórios, já quer sejam rendas, quer sejam apliques, quer seja outro tipo de materiais. Portanto, o não adquirir grande quantidade de materiais e não ter que comprar roupas novas a todas as estações é então aqui uma forma de economizar ou de poupar. Nós estamos a atravessar um período complicado em termos económicos, uma vez que a história é cíclica. Para todos aqueles que conhecem a história sabem que já tivemos vários picos positivos e vários picos negativos ao longo da história, provocados por diversas situações, já quer fossem situações políticas, já quer fossem situações de guerra ou agora neste caso como situações de doenças infecciosas que, segundo o que eu creio recordar, no século XX e XXI é então aqui uma situação atípica. Entre 1926 e 1974, Portugal passou um período que nós conhecemos como o Estado Novo ou o período salazarista. Conhecemos isto como um regime autoritário, tradicional, antiliberal e baseado no catolicismo. O lema deste regime era Deus, Pátria e a Família. Sendo assim, os nossos avós passaram por este regime e todos aqueles que são da minha geração sabem de certeza que em Portugal ouviram falar desta situação. O Estado Novo ou o regime salazarista trouxe heranças em termos de reaproveitamento de coisas e, como vocês sabem, eu gosto imenso de aproveitar tudo aquilo que tenho, talvez por herança daquilo que os meus avós me ensinaram em termos de fase de crescimento, tudo aquilo que eu absorvi na convivência com eles. E eu acho muito importante o não desperdício. E estamos a ultrapassar uma fase em que vamos ter mesmo ter estes recursos, em que vamos ter que saber utilizar recursos, vamos ter que dar à imaginação asas para voar, porque vamos precisar definitivamente de criar recursos com as nossas próprias capacidades. Eu disse já várias vezes aqui nos meus vídeos que era importante que vocês capacitassem ou se potenciassem em determinadas capacidades que possam ter. Nem todos sabemos fazer as mesmas coisas, nem todos temos as mesmas capacidades, mas eu, por exemplo, quando era pequena, era praticamente imperativo que soubéssemos pregar um botão, era imperativo que soubéssemos cozer uma bainha, era imperativo que soubéssemos pelo menos fritar um ovo e fazer uma sopa, e hoje em dia eu vejo que a realidade é muito diferente. Queira Deus que não, mas eu acredito muito que vamos precisar de adquirir capacidade. Explicando-vos então aqui o passado mais recente, digamos assim, da nossa história em Portugal. Já tivemos outras crises depois da época extremista, digamos assim, que passaram na época salazarista, porque a alimentação era muito reduzida, os recursos ao acesso de cada um eram muito reduzidos. Eu lembro-me de ouvir histórias dos meus avós e bisavós, transmitidas aos meus avós, porque eu não conhecia os meus bisavós, de que uma família poderia comer com uma sardinha para 10 pessoas, e estas histórias são reais, são mesmo histórias verídicas, e isto significa que nós já tivemos várias crises. A história é cíclica, eu já disse aqui isto antes, para quem conhece a história sabe que realmente as coisas são assim,
E a nossa adaptação às situações tem mesmo que ser inteligente, temos mesmo que saber lidar com as coisas, embora estejamos num país democrático, não sabemos até que ponto as condições nos vão permitir manter as condições de vida que temos até agora. Portanto, eu dou aqui sugestões de reciclagem de roupa. Nós devemos mesmo saber fazer coisas para lá daquilo que é a nossa capacitação profissional. Todos nós temos uma profissão e à parte da profissão devemos saber fazer alguma coisa como recurso, ok? Então vamos lá falar sobre a casaca de ganga. A casaca de ganga foi realmente aquele blusão dos 90 da Levi's, publicidades à parte, foi o blusão da Levi's escolhido como reaproveitamento. O blusão era da minha irmã, eu por acaso fiz uma angaração de fundos no armário dela. Confesso que o blusão era da minha irmã. Eu aproveitei o blusão e estive com o blusão parado há alguns dias à espera de ideias. Confesso que me inspirei no Pinterest. É um site que eu aconselho que visitem no caso de estarem à procura de inspiração para peças ou no caso de estarem à procura até de moldes para algum trabalho. O Pinterest tem muitas ideias e então eu vi as pinturas em tecido em jeans ou gangas, digamos assim. Eu achei muito interessante, achei que era uma ótima opção. Para quem não tem jeito de desenho, pode sempre descarregar desenhos já feitos e fazer decalque ou fazer com os moldes a delineação. Não é obrigatório fazer um desenho, digamos assim, não abstrato. Não é preciso ser um desenho concreto, não é preciso ser uma princesa, uma fada ou um boneco, um anjo. Pode ser o que vocês quiserem. Neste nosso caso, eu decidi, como vocês já sabem, eu tenho assim um certo apreço pelos as figuras que representam o Dia dos Mortos no México, e então eu desenhei uma cara e em metade da cara pintei a representação dessas figuras do Dia dos Mortos no México e meia parte, ou meia cara, digamos assim, está realmente com uma cara normal e corrente. A decoração são as flores, a imagenzinha vai aparecer algures, eu vou mostrar aqui assim. Requisitos principais para este tipo de peça. Como vocês já sabem, ao utilizar uma peça reciclada, partimos do princípio que a peça nos serve, que a peça se adapta ao nosso tamanho porque já era nossa ou porque de quem angariamos realmente veste o mesmo tamanho. Não foi feita então aqui qualquer alteração estrutural na peça, foi apenas única e simplesmente feita a decoração da peça de forma a permitir então ganhar mais vida e ter mais graça na utilização. É o mesmo blusão que eu tenho vestido. Vou-vos mostrar depois mais à frente a sessão fotográfica. O requisito principal então, uma vez que não temos que fazer a alteração na estrutura da peça, é a qualidade dos materiais. Digamos assim, precisamos de tintas para tecido. Eu já comuniquei aqui várias vezes, ou já expliquei aqui várias vezes, que eu escolho sempre tintas da Acrylex. São tintas de tecido especializadas justamente para este tipo de trabalhos. Convém fazer uma experiência no início, num bocadinho de tecido, para ver qual a reação do tecido e para ver se precisa de passar várias camadas, dependendo do efeito que pretende na peça, evidentemente, para ver se faz a cobertura total da pintura. No caso da Acrylex, as tintas realmente fazem a cobertura em 2 camadas, ou seja, como o jeans era muito grosso, foi assim que resolvi fazer a pintura. É importante utilizar pincéis de tecido para uma maior aderência da tinta ao tecido e uma maior qualidade na hora depois de então criar a peça. E também é muito importante ter à mão o copinho de água para poder lavar os pincéis e fazer a solução. E é importante ter um dissolvente no caso de precisar clarear as tintas, e é só.
que se pode então usar o blusão de ganga? O blusão de ganga é uma peça transversal. Como já vos disse, foi uma peça muito in nos anos 90, continua muito in no street style. As pessoas utilizam muito a casaca de ganga num estilo irreverente, numa forma de vestir muito masculinizada, no caso das mulheres. E estas peças continuam a ser retro, uma vez que já foram coleções anteriores e modas de anos anteriores, mas continuam muito in, no sentido em que nós podemos utilizar as peças sempre e quando as vamos misturando de outra forma e dando-lhe um ar contemporâneo. Esta peça então pintada dá um atributo maior ao nosso outfit. É uma ideia para um look mais descontraído. Evidentemente não é um blazer, não é uma peça para se levar a uma reunião de negócios, mas é uma peça casual, uma peça que se pode utilizar num look então descontraído, mais jovem, e dá um ar de graça, porque é uma peça única. Pensando bem, ninguém mais tem o mesmo desenho, ainda que seja um desenho parecido, mas não vai ter um desenho igual, porque este fui eu que fiz. Agora falando-vos de outras peças, como vocês podem ver aqui na imagem, eu estou-vos a mostrar uma saia. Esta saia tem então aqui na parte de baixo uns folhos em camurça, e eu vou-vos explicar que estas saias, que eu tenho mais algumas, embora não as tenha no ateliê, esta saia foi feita a partir de umas calças de ganga que já estavam um bocadinho rotas na zona da entreperna. Então, qual é o procedimento? É bastante simples, eu não gravei à altura em que confeccionei, porque ainda não tínhamos o canal do YouTube. Esta peça já tem alguns meses confeccionada. O procedimento básico aqui foi cortar mais ou menos na zona a seguir ao gancho. Cortamos por esta zona de maneira a que não fique aquele bico da calça de ganga. Como vocês sabem, ao cortar muitas das vezes fica aqui então aquele biquito da calça de ganga, que é mesmo a entreperna. Fizemos então o corte lineal em toda a peça, tanto da parte